Oi pessoal, tudo bem? Professor Júnior aqui mais uma vez para estar trabalhando com as aulas de biologia. Bom, nós começamos na aula anterior e falamos um pouquinho a respeito do grande grupo dos vegetais de grande porte, que são praticamente aquilo que recobre toda a nossa vegetação, principalmente aqui no nosso país, né? Então, dentro desses grupos dos vegetais de grande porte, nós temos dois grandes grupos, que são as gimnospermas e as angiospermas. Na aula de hoje, a gente vai estar falando apenas de um dos grupos, que é das gimnospermas, tá? Então, olha só, vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar a falar um pouquinho aqui a respeito desses vegetais de grande porte. Olha só essa imagem, coisa mais linda. Claro que ela só tem uma arvorezinha, isso é para demonstrar o que tem acontecido muito aqui no nosso país, em todos os lugares, né? A vegetação, infelizmente, ela tem se diminuído. Aqui você vê nessa imagem apenas alguns vegetais bem pequenos, bem resistentes ali. E em muitos lugares que a gente acaba andando, a gente acaba encontrando. Em lugares onde tem plantação, que nós deveríamos ter ali entre 20% e 30% aproximadamente de vegetação preservada, nativa, a gente tem muito menos do que isso, né? Tá? Então vamos lá. Olha só. As plantas gimnospermas e angiospermas, elas são, e também as pteridófitas, são um grupo das plantas que são vasculares. O que é uma planta vascular? É uma planta que possui vasos condutores. O que são esses vasos condutores, professor? São aqueles vasos condutores de seiva. Assim como você tem as suas veias, eles também têm os vasos condutores. Então eles vão transportar a seiva da raiz até as folhas, das folhas até as raízes, para poder distribuir todos os nutrientes que precisam. Tá? Assim como nós temos nosso sangue para ser distribuído, eles têm aí esses vasos condutores para distribuir a seiva. Se você tira uma folhinha de uma árvore, e geralmente você vê ali no pecíolozinho dela, naquele cabinho, você vê que sai um líquido dali, ou é transparente, ou é amarelado, ou é leitoso, mas é a seiva. Ali está riquíssimo em glicose, que é o que é distribuído para a planta poder se alimentar, poder crescer. As briófitas, você sabe que elas são avasculares, elas não têm esses vasos condutores, por isso que elas são pequenininhas, e aí é o suficiente ali, absorve pelo rizóide para poder mandar todo pro corpinho dela, tá? Então hoje a gente vai estar falando das gimnospermas, mas existe algo que é comum entre as duas, também as pteridófitas, que são os vasos condutores. Então a gente vai começar a falar dos vasos condutores para depois a gente poder seguir. Olha só aqui que nós temos aqui nessa imagem. Aqui nós temos os vasos condutores, tá? Então aqui você está vendo dois nomes. Um deles é o xilema e o outro é o floema, tá? O que você tem de diferente entre o xilema e também o floema? Bom, exatamente a finalidade deles, o que é absorvido pelo vegetal, que diferencia entre o xilema e também o floema, tá? Olha só, vamos começar aqui do lado esquerdo. Eu vou colocar aqui o laser para vocês poderem dar uma olhada, tá? Vou mudar aqui a cor do laser para ficar melhor, para vocês poderem enxergar, tá? Olha só, deixa eu colocar aqui uma outra cor, colocar azul. Opa, desculpa. Apontador laser. Cor do laser, vou colocar aqui azul. Ok, vamos lá. Então tá aqui, ó. Nós temos aqui então o xilema, tá bom? Olha só, você percebe que as flechas aqui, elas estão seguindo das raízes em direção ao ápice da planta. Você está vendo isso? Então, o que está acontecendo aqui? As raízes, elas estão absorvendo água e sais minerais. Essa água e sais minerais nós chamamos de seiva bruta, tá? Seiva bruta. Então, formado água e sais minerais, chama-se seiva bruta, tá bom? Aí, olha só, essa seiva bruta vai ser absorvido pelos pelos absorventes ali das raízes, são pelinhos bem pequenininhos, pelos vasos condutores, chamado de xilema, tá? Xilema, eles têm o caule, eles estão mais no centro do caule, esses vasos xilemáticos, ou também chamado de vasos lenhosos, que é do tipo traqueide, tá bom? Você tá vendo ali do lado direito aqui, ó, onde está o meu cursor, você tá vendo que eles são os vasos aqui traqueídes, esse formato aqui,
tá bom? Então, o que é importante aqui essa absorção? A gente sabe que no processo de fotossíntese, a produção de oxigênio, ela precisa então de um átomo de oxigênio que venha de algum lugar. E é exatamente do átomo da molécula da água que é o átomo do oxigênio que vai ser liberado pelo vegetal, tá bom? Já do seu lado direito aqui, ó, você tem a absorção da planta de luz e gás carbônico, juntamente com água e sais minerais. E aí o que vai acontecer aqui? Vai ter a realização da fotossíntese. Então, na fotossíntese, além de liberar o oxigênio, vai ter também a produção de glicose, que é o açúcar da planta. E todas as células precisam de glicose, tanto vegetal, animal, entre outros, para a produção do quê? Para a produção de energia. Então você percebe que as flechas aqui, elas estão tanto para cima quanto também para baixo. Claro que quem vai realizar isso é toda a parte que tem clorofila na planta. Então aqui no caso, se está verde o caule, é o caule, as folhas, seja onde for que seja verde, vai estar realizando a fotossíntese. Então o que vai acontecer? Eles vão absorver então a luz, o gás carbônico, a água e os minerais e vão formar a seiva orgânica. No xilema era seiva bruta, essa é a seiva orgânica. Em alguns livros você pode ver também como seiva elaborada, tá bom? Então ela é formada pelo quê? Por glicose, tá? Então você vê que aqui você tem as flechas sendo mandadas para baixo. Então as raízes, elas precisam da glicose. As mitocôndrias precisam receber a glicose para a produção de energia, tá? Então vamos recapitular isso aqui, tá bom? Olha só. No xilema, ou seja, o que acontece? A água ela vem e os minerais de baixo e leva para toda a planta, tá? A água e sais minerais que forma a seiva bruta, tá bom? Forma a seiva bruta. Pelo xilema ou também vasos lenhosos do tipo traqueídeos. O floema é o tecido que leva a seiva orgânica, aquela seiva que é formada após a fotossíntese. Então é levada para todo o vegetal, tá bom? Para poder ter essa absorção desse nutriente e aí a produção de energia, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui você tem mais uma imagem que fala exatamente sobre isso daqui, ó. Sistema de transporte nas plantas vasculares. Então aqui você tem, ó, tanto a linhazinha vermelha mostrando a seiva bruta, como também a linha azul mostrando a distribuição aqui da seiva orgânica, tá bom? Vamos continuar? Vamos começar então pelas gimnospermas, tá? Então as gimnospermas, ela é um grupo de vegetais que eles não têm uma flor tão expressante como acontece nas angiospermas. Em alguns livros, alguns autores chamam até de flores, os conhecidos estróbilos, né? A gente também conhece como pinha, que é aquela parte lá dos pinheiros que a gente coloca para enfeitar de Natal e tudo mais, né? Mas as angiospermas já possuem aquelas flores com as suas cores, com seus atrativos e possuem frutos. Já no caso das gimnospermas, elas não possuem fruto. Olha só aqui, ó. Aqui nós temos a classificação das gimnospermas. Então a gente tem aqui, ó, o exemplo das cicas, né, que é as cicadófitas, que é esse exemplo aqui que você está vendo. O segundo aqui, que é o mais conhecido, que é das araucárias, dos pinheiros, tá? Que seria das coníferas. Aí nós temos aqui as guinetófitas, que daí tem esse grupo aqui, todos dos gêneros Guinetum, Esfedra, entre outras espécies. E esse outro grupo aqui, que ele é apenas um único exemplar, que é o ginkgo biloba, tá? Que é uma planta chinesa, que é o único indivíduo que resiste aí dentro desse grupo, tá? Agora vamos falar aqui com respeito ao nosso ciclo reprodutivo. Deixa eu diminuir a telinha aqui, colocar mais pro ladinho, tá? Aqui, vou colocar a telinha desse lado aqui agora, ó. Beleza. Então, olha só, aqui a gente consegue ver como funciona o ciclo reprodutivo dessa bendita aqui, que são as gimnospermas, tá? Então, olha só,
Nós temos aqui, opa, desculpa. Nós temos aqui então o esporófito, tá? E aqui o esporófito seria nada mais nada menos do que a parte que tem as folhas, né? Você vê aqui, por exemplo, dos pinheiros, que são essas folhinhas menorzinhas assim, fininhas, porque elas são muito comuns em lugares mais frios, em lugares que tem neve, por exemplo, que daí elas são fininhas, a neve cai nelas, não consegue parar e acabam caindo, né? Então são bem resistentes quanto a isso. E aí, o esporófito ele vai produzir tanto os cones masculinos, quanto também os cones masculinos, como também os femininos, tá? Que são conhecidos também como estróbilos, tá bom? O mais conhecido por nós é aquele estróbilo maior, que é a pinha, tá? Que é aquele estróbilo, aquele cone feminino, tá bom? Então, olha só, nesses órgãos reprodutores aqui, nós temos o megaesporângio, que é do estróbilo feminino, e o microesporângio, que é do estróbilo masculino. Então aqui você vai ter a meiose realizada no megaesporângio e no microesporângio. Lembra que no ciclo reprodutivo nós temos apenas uma meiose. Mitose a gente pode ter várias, mas meiose apenas uma. Nessa meiose você vai ter a produção do micrósporo, tá? E também do megásporo. Tá vendo que os nomes são bem semelhantes, fácil de confundir, mas é só você anotar aí e memorizar. Aí você vai ter uma diferença aqui, ó. O que você vai ter diferente? Por mitose, então ela vai crescer em quantidade de células, ela vai formar aqui o arquegônio com as suas zoosferas, que é um órgão feminino, bem semelhante aqui o nome das briófitas e das pteridófitas. E aqui você vê que o grão de pólen, ele fica bem diferente. Você vê que parece que tem duas asas aqui, ó. O grão de pólen, ele fica alado, ou seja, a polinização se dá pelo vento. Então, quando o vento bate nesse grão de pólen, ele voa e vai fecundar o gametófito feminino lá. Assim que fecundar o gametófito feminino, ele vai formar o quê? Olha só o que está acontecendo aqui, ó. Fecundação, ele vai formar a semente. Formar a semente. Essa semente, ela vai estar ali presente nos cones masculinos e femininos, ou, perdão, principalmente no cone feminino, né? E essa semente a gente conhece, por exemplo, nas araucárias, né? Como pinhão. Então, o pinhão, ele não é um fruto. Isso já caiu em alguns vestibulares identificando como fruto, que era para você ver se estava certo ou errado. Então o pinhão, ele nada mais é do que uma semente, tá bom? Então beleza. Pessoal, aqui nós finalizamos então a nossa parte aqui com as nossas gimnospermas. Você viu assim que tem bastante informação, principalmente ali no ciclo reprodutivo, tá bom? A próxima aula, então, a gente vai falar sobre angiospermas. Beleza, pessoal? Até mais. Valeu!